Olá, seja bem-vindo a essa apresentação do PMO Global Awards Experience. Meu nome é Giovanni Jason, eu sou especialista em soluções de negócio na CNI, Confederação Nacional da Indústria, e eu vou trazer aqui para vocês o case da transformação ágil da CNI, onde o escritório de projetos ele foi o agente de transformação. Eu tenho aí mais de 15 anos de experiência com gerenciamento de projetos em múltiplos mercados e segmentos, né, atuando com telecom, financeiro, startups. E este case foi um case premiado ano passado no Agile Trends. Então, acho que tem aí umas dicas e conhecimentos interessantes que podem acabar auxiliando vocês na implementação do escritório de projetos com esse foco em transformação ágil. Vamos lá? Com quem somos, né? Este não é um projeto de uma pessoa só, né? Esse projeto, ele foi com a participação dessa equipe aí que está nessa foto, uma equipe multidisciplinar que aceitou o desafio, né, de trazer a transformação ágil aí para a CNI. Ela foi liderada pelo escritório de projetos, mas de forma alguma é o resultado apenas do escritório de projetos. Ele é o resultado dessa equipe, né? E essa foto aí é uma foto que representa muito para a gente, que foi onde a equipe inteira aí tomou posse da premiação que a gente teve do Agile Trends em 2019. Então, quem é a CNI, né? Quem que é a Confederação Nacional da Indústria? Ela foi fundada em 1938, então já é quase uma instituição centenária, e cujo principal propósito é defender os interesses da indústria, né, brasileira, com a articulação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ela atua também com uma atuação internacional, tanto visando trazer acordos internacionais de cooperação, né, da indústria brasileira com a indústria internacional, e também a fazer representação de 27 federações, né, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, e seus 1.250 sindicatos. Né? Então, a CNI ela representa mais de 700 mil indústrias aí de todo o território nacional. E ela é mais conhecida por fazer a administração, né, direta do SESI, do SENAI e do IEL, né, que são instituições com foco em educação, né, e repasse de conhecimento e repasse de tecnologia para a indústria. Além disso, ela estimula, né, a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira. Tá? Então, são vários e vários projetos que são executados ao longo do ano, com foco no estímulo da pesquisa e da inovação da indústria brasileira. E como que começou essa transformação ágil, né? Em que ponto que a gente estava, onde foi necessário olhar e pensar assim, cara, chegou o momento de se fazer realmente de se rever o estado atual e partir para um modelo novo, que agregue mais valor. A estrutura anterior ela estava muito reativa e ela estava muito baseada em gestores e demandas, né? Aquela estrutura que a gente costuma dizer que é uma estrutura tradicional, onde a gente tem ali pessoas que fazem gestão de algo e em cima de demandas que são previamente colocadas para serem executadas. Em cima disso, tinha uma metodologia muito tradicional e com muito foco em processo e documentação, né? Que é uma característica, né, das estruturas tradicionais. É um foco enorme em processo e na geração de documentação, e não tanto a preocupação, né, com a geração de valor por si. E não havia, né, uma cultura com foco em melhoria contínua e entrega de valor. A estrutura e a metodologia que dava suporte a essa estrutura, ela era muito focada em gerar documentação e cumprir essas etapas de processo. Não havia aí uma cultura efetiva de entrega de valor. E isso fez com que a característica principal que se enxergava, né, e se fosse fazer uma avaliação, é que é uma área de tecnologia com baixa entrega, né? Esse foco excessivo em processo e documentação, ela acaba trazendo esse viés
de fazer grandes entregas, mas num espaço muito longo de tempo, né? Um volume baixo de entrega, um volume pequeno de geração de valor. E essa era mais ou menos a estrutura que a gente tinha antes do início da transformação ágil. A gente tinha uma estrutura super tradicional, baseada em gerências funcionais, né? A gente tinha aí gerências com focos específicos e analistas que davam suporte nessas gerências. E esses analistas, eles acabavam por ter um papel de gestor, não era nem um gerente de projeto, eles eram aqueles gestores onde boa parte do trabalho dos times de desenvolvimento, eles eram realizados ou por empresas terceiras ou por outras áreas. E o que aconteceu? Houve uma mudança na superintendência, houve uma mudança na alta gestão que trouxe essa oxigenação em relação ao modelo que deveria ser seguido. E essa oxigenação, ela acabou sendo passada, né, da alta administração para os demais pontos da área, o que fez com que se revisse os papéis e responsabilidades, tanto da superintendência e a gerência, quanto do papel dos analistas. Então, o primeiro passo, né, para o início da transformação foi olhar assim, o nosso modelo hoje ele não atende. Então, a gente precisa, sim, de um modelo que seja mais atual, mais atualizado, e com mais foco em geração de valor. Então, por isso, escolheu-se ter como base o Scrum, né, para formatação dos papéis e responsabilidades do time. Tá? Então, a gente saiu de um modelo de analistas, né, com foco em gestão, né, gestores de contrato, gestores de demanda, para um foco de ter efetivamente Scrum Masters e Product Owners aqui com um viés de papel e responsabilidade e não com um viés do Scrum ainda. E uma coisa que a gente trouxe de imediato no início da transformação, não usar receita de bolo, né? A gente sabia que ali na CNI, como toda outra organização, o que funciona lá fora, o que funciona no mercado, não é necessariamente o que funcionaria para a gente, né? Então, essa foi uma premissa que trouxemos no início do projeto de transformação, que é, se a gente usar a receita de bolo, esse bolo vai ficar solado, não vai ficar um bom bolo. Então, a gente soube que a gente precisa ter bons cases, ter boas experiências e visões externas do mercado, mas a gente vai utilizar aquilo que efetivamente faz sentido para a gente. Porque a gente sabe que usar uma receita não vai dar certo, né? Porque não vai ser o que deveria ser e não vai ser o que poderia ser. Então, a gente com certeza não estaria explorando todo o potencial da equipe nesse projeto de transformação se a gente simplesmente trouxesse uma receita de bolo do mercado, né, de fora. E o primeiro passo, tendo sido estabelecido o escritório de projetos, né, e o primeiro passo foi o que vai ser esse nosso escritório de projetos, qual que vai ser a atuação dele. Então, aqui a gente trouxe o PMO Value Ring, né, e mais especificamente de uma forma que trouxe muito valor, né, fizemos a definição das funções do PMO e o balanceamento das funções do escritório de projetos, utilizando a metodologia do PMO Value Ring. Então, fizemos o formulário, esse formulário foi enviado para a alta gerência e fizemos aí um mix muito interessante de funções a partir da visão dos stakeholders, né? A partir da visão de quem efetivamente teria bastante interesse em consumir o valor gerado pelo escritório de projetos. Né? E chegamos com uma lista aí padrão, né? Um foco muito grande nas funções mais tradicionais do escritório de projetos, e isso já com um peso, né, da alta administração no que eles tinham de percepção de qual que seria efetivamente as principais funções nos níveis estratégico, tático e operacional do escritório de projetos. E aqui a gente fez um adendo que foi muito importante, né? A gente colocou também que o escritório de projetos seria o agente de transformação da transformação ágil, né? Ele seria o principal agente da transformação ágil.
Tendo o escritório de projetos sido montado, ele está, né, configurado, você tem aí a equipe, você tem as pessoas que estão com as funções já estabelecidas, né, o escritório de projetos, com a percepção da alta administração, dos stakeholders ali configurada, né, chegou o momento da gente ver como que a gente vai iniciar esse processo de transformação ágil. Como que a gente vai transformar essa área com muito foco em processo e documentação, como que a gente traz ele para um viés de entrega de valor. A gente trouxe do mercado uma experiência, um case, né, um estudo muito interessante da McKinsey, onde a gente estabeleceu primeiro a base da nossa transformação. Quais seriam os itens que a gente atacaria na nossa transformação? Esse foi o primeiro passo. Uma transformação ágil, ela não é o estabelecimento de uma metodologia ou de um framework. Não é você chegar e colocar o Scrum. Não é simplesmente pregar lá o manifesto ágil na parede e dizer que agora somos ágeis. É um processo efetivo de transformação. E aí a gente enxergou isso no começo e isso auxiliou muito com que a gente fizesse, né, que todo mundo tivesse ciência do processo que seria essa transformação e da importância da gente fazer algo que fosse um crescimento orgânico, né? Ou seja, um crescimento que faz sentido ali para o seu ambiente e não algo que você está, de novo, né, receita do bolo, e não algo que você viu no mercado e está trazendo e querendo executar passo a passo. Então, a gente estabeleceu que estes 4 pilares seriam a base da nossa transformação. E a gente precisaria atacar esses 4 pilares para sim atacar a agilidade. Então, o nosso conceito de agilidade ele é baseado em valores, pessoas, métodos e tecnologia. Somente um item desse não é agilidade. É o conjunto do ataque desses itens que nos traria a agilidade. Então, para os valores, nós trouxemos o Manifesto Ágil, trouxemos todo o conceito do pensamento sistêmico, que é a visão de ponta a ponta, né? Sair daquele conceito de visão mais imediatista, mais imediata, para uma visão efetivamente de que todo mundo, todo o time, ele poderia estar olhando, deveria estar, na verdade, né? Olhando tudo de ponta a ponta, né? Para garantir uma qualidade. Trouxemos o conceito de Lean tudo, né? Então, tem o pensamento Lean, e tudo a gente deveria evitar o desperdício. A gente só iria, a partir desse momento, fazer aquilo que efetivamente fizesse sentido e aquilo que efetivamente trouxesse valor. Colocando, claro, na balança, né, todas as questões regulatórias que, porventura, a gente tivesse sujeito, mas que evitar o desperdício era um dos mantras que a gente seguiria a partir de agora. Kaizen, né, a melhoria contínua. Então, tudo aquilo que a gente estava fazendo, a gente sabia que, isso tudo tem uma validade. Tudo aquilo que é construído, ele possui uma validade. Então, a gente precisa ter, né, colocar dentro do nosso conceito de agilidade que a melhoria contínua ela é essencial para garantir que aquilo continua válido dentro da organização e para as pessoas que estão ali envolvidas. Trouxemos também o conceito de experimentação. Então, a gente criou um ambiente onde tinha que ser experimentado antes de ser colocado em prática. E, ao fazer isso, você deixa todo mundo aberto a trazer coisas novas, né, a promover inovação, open innovation. Então, com isso, você consegue criar um ambiente onde existe um papel colaborativo de todo mundo em olhar o mercado e trazer as novidades, e aí a gente experimentar para ver aquilo que realmente faz sentido para a gente. Né? Novamente, evitando o desperdício, novamente com uma visão do pensamento sistêmico e trazendo aí o conceito do Lean para a experimentação. Então, experimentar para a gente saber o que realmente faz sentido a gente continuar inovando. Então, esse conceito do no project é que a gente deixaria de transformar tudo aquilo que a gente faz em projeto. Nem tudo é projeto.
né? A gente é um caminho um pouco inverso lá do ambiente projetizado. A gente sabia que algumas coisas são projetos, ou seja, algumas coisas efetivamente vão ter ali um início e fim pré-determinados, né? Vão ter um escopo com foco numa entrega específica, mas que hoje, principalmente quando a gente fala desse mundo tão volátil, né, o mundo VUCA, a gente tem iniciativas, não projetos. A gente trata necessidades com iniciativas, né? E essas iniciativas elas podem ser contínuas, de entrega de valor contínuo, ou podem ser projetos, ou podem ser somente uma pequena evolução em algo que já existe. Tá? Então, toda essa parte de todos esses valores, eles foram embasados, né, em cases e modelos de mercado. Então, a gente trouxe aí o famoso modelo do Spotify, trouxemos case da Apple, case do Nubank. Então, trouxemos esses cases, estudamos eles e retiramos aquilo que para a gente fazia muito sentido experimentar na linha do que eles fizeram. Tá? Então, esse foi o nosso embasamento em relação aos valores. Para as pessoas, né, como foi mostrado no slide anterior, nós trouxemos os perfis Scrum. E porque a gente achou assim, ter pessoas com foco em refinamento da necessidade, entendimento da necessidade, ter pessoas ali com foco em garantir que o método, né, que a gente estava construindo, ele seria aplicado, ele seria seguido. Então, tudo isso foi embasado de perfis Scrum, que são perfis que a gente acreditou que fazia muito sentido de estar colocando na equipe. Criamos uma trilha de capacitação, né, em cima disso, em cima desses perfis. Então, olhamos no mercado, vimos o que fazia sentido em termos de capacitação e capacitamos nossa equipe com este foco, né, e criamos uma trilha que desse efetivamente suporte a isso. E segurança. Trouxemos o conceito do Modern Agile de ambiente seguro, um ambiente onde todo mundo consegue dar o melhor de si, um ambiente que promove que os colaboradores, né, todo mundo ali envolvido, eles possam dar o melhor de si. E aqui vai desde ter um ambiente físico que seja bom, cadeira, equipamento, até ter um ambiente onde eles tenham a oportunidade de colocar sua voz, de ter voz ativa, de dar sua opinião, sem ter receio de ter algum tipo de... sem ter algo negativo em cima disso. Então, este é o conceito do ambiente seguro, um ambiente onde todos possam dar o melhor de si, tratando de forma individual, respeitando a individualidade, né, e não olhando todo mundo com o mesmo prisma. Isso foi tudo isso foi embasado, né, de consultorias e dos conceitos do RH ágil. Para a parte dos métodos, né, nós embasamos o nosso método, né, nós criamos um método em cima disso, não criamos uma metodologia, criamos um método, né, porque o método é algo que você utiliza aquilo que faz sentido, né, não uma metodologia que é um processo a ser seguido. Né, então, trouxemos o Scrum, Kanban, né, nossa documentação ela foi totalmente baseada em Canvas, a ideia aqui era evitar o desperdício, né, ali puxando o Lean, evitar o desperdício, inclusive nas informações que a gente estaria utilizando. Canvas, você ter aquilo em uma página, em uma folha, ele faz com que você priorize a informação que efetivamente faz sentido, a informação que você precisa. Então, hoje temos no nosso método somente 3 documentos baseados em Canvas. São 3 folhas que representam as informações que efetivamente a gente precisa utilizar quando a gente vai tratar uma necessidade. Claro que aqui a gente está falando do nosso método, né? A documentação relacionada a produto ou serviço que está sendo tratado, que está sendo construído, segue o seu próprio processo. De novo, utilizar aquilo que realmente faz sentido. Trouxemos o conceito do Self-Service Analytics também, então isso é aplicado inclusive no nosso gerenciamento de portfólio Lean, que nosso objetivo é criar dados, obter dados, armazenar esses dados, e que as informações a partir desses dados, eles podem ser construídos por quem estiver fazendo o consumo desses dados. Então, o objetivo do escritório de projetos é criar um ambiente onde a gente pudesse ir armazenando todos os dados, tendo essa informação disponível para quem quisesse utilizar. Temos ferramentas específicas, né,
de Data Analytics, né? E, então, o papel do escritório de projetos é garantir ali um ambiente onde esses dados estejam armazenados e disponíveis. Aqui tudo, né, embasado em cases de mercado. E na parte de tecnologia, né, quando a gente começou, a gente pensou, tecnologia ela tem que ser um suporte, tecnologia ela tem que ser um apoio. E a nossa tecnologia, ela vai dar suporte ao nosso processo, ela vai dar suporte aos outros 3 pilares. E justamente por isso que o pilar de tecnologia, ele efetivamente tem que ser o último, né? É que justamente eu não vou direcionar o meu inventário tecnológico, né? Eu não vou fazer com que o meu processo atenda a minha tecnologia, é justamente o contrário, a minha tecnologia ela vai atender os meus processos. Então, o último pilar aqui de tecnologia, e a gente começou de forma super simples, de forma super aberta, né? Utilizando a suíte do Google, né? Tanto o Google Sheets como o Google Docs. O Google Sheets é uma excelente ferramenta, né? Para armazenamento de dados, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Então, utilizando muito o Google Sheets, muito o Google Docs, fomos para o conceito de o Kanban com K minúsculo, né? Então, trouxemos o Trello como uma excelente ferramenta para gestão de iniciativas, né? A gente saiu ali do conceito de projeto, então a gente trata como iniciativa. E o Trello, ele é muito, como ele é muito maleável, né? Ele é muito adaptável, você consegue fazer ali dentro tanto gestão de projetos enormes e complexos, quanto a gestão de demandas e iniciativas que são super simples. Então, trouxemos o Trello e foi uma excelente experiência, né, de embasar a operação, a execução das nossas iniciativas com uma ferramenta como o Trello. E na parte de analytics, utilizamos o Tableau, né, um dos grandes players aí mundiais de data visualization e data analytics, né, e o Tableau é o nosso ali front-end dos dados que o escritório de projetos ele estava gerando e armazenando em relação a todas as iniciativas. Daí, aqui na parte de tecnologia, foi fortemente embasado, né, em cases de startups, né? A gente queria realmente, com esse pilar de tecnologia, começar de uma forma super, super simples e leve, né? Por isso que a gente trouxe aqui o conceito de startups. Né? E como que foi, né, trabalhar esses pilares, né? Para a parte de valores, a gente sabia que assim, ó, o ponto de partida é o ótimo, né? Então, mas o objetivo é aquilo que realmente seja ideal, é aquilo que faz sentido. Então, isso significa mirar longe, né? A gente mira naquele cenário que seja o ideal, aquele cenário que seja o cenário perfeito. A gente mira nele. Só que para a gente, a partir do momento que começa a fazer sentido e começa a trazer valor, então a gente já pode utilizar. É justamente para fugir daquele conceito do perfeito, que é inimigo do ótimo. A gente sabia que mirando ali no perfeito, mirando no cenário ideal, ao longo do caminho, né, a gente já conseguiria começar a extrair valor. E esse é o ótimo lado da experimentação também. Você não precisa simplesmente começar a utilizar algo a partir do momento que você chega na perfeição, no momento perfeito. Mas você pode começar a gerar valor ao longo do caminho. Então, esse foi um dos grandes ensinamentos, né, experiências que a gente teve, que é mirar no ótimo, mirar ali no perfeito, mas obter valor ao longo do caminho. E promover o questionamento das coisas. Questionar o porquê das coisas é o caminho do Lean. Você só vai saber se efetivamente algo deveria ser feito a partir do momento que você questiona o porquê dele existir. Tá? Então, criar esse ambiente de experimentação, né, e trazendo de novo ali o conceito do Modern Agile, do ambiente seguro, e permitir que as coisas sejam questionadas. Você só vai identificar o desperdício a partir do momento que você permitir, né, esse questionamento do porquê que as coisas efetivamente têm que ser feitas ou do porquê que elas têm que existir. Confiar mais do que controlar, de novo aí a questão, né, do ambiente seguro, você precisa confiar mais do que controlar. Né? Você precisa criar um ambiente onde...
e reduzir o seu nível de controle, justamente para reduzir desperdício de processo, reduzir desperdício de documentação, coisas que você só faz efetivamente para ter controle. Se você confiar, você consegue ter esse esforço que você teria no controle, você consegue direcionar para coisas que efetivamente tragam o maior valor. Tá? Então, esse foi um outro mantra que a gente trouxe, né? Um grande valor, que é confiar mais do que controlar. E toda hipótese, né, ela só é válida até ela ser experimentada. Então, eu só vou saber se algo efetivamente vai me trazer valor se eu experimentar. Então, aqui entra, né, também o conceito de permitir o erro. Né? Às vezes, na experimentação, a gente pode ser que a gente erre. Então, garantir que nesse ambiente a gente permita a experimentação e para que a gente possa validar essas hipóteses e ver aqui efetivamente o que faz sentido ser colocado em execução na sua organização. Isso aqui é um ciclo contínuo, algo que hoje não faz sentido, amanhã pode fazer sentido. Né? Então, esse ciclo de experimentação, esse ciclo de validação de hipótese, ele é muito importante, né? Porque tudo que nasce deve morrer. Então, a melhoria contínua é isso, garantir que aquilo que faz sentido hoje seja questionado amanhã, para que a gente efetivamente faça realmente aquilo que importa, dentro dessa visão de que as coisas mudam e tem que mudar. Para a parte de pessoas, né, o pilar das pessoas, tivemos aí a equipe especializada em Product Owners, Scrum Masters e Dev Team, então essa foi a estruturação que foi feita. Pessoas com foco em refinamento de requisitos, POs com foco em relacionamento, né, pessoas com foco no método, em garantir a execução do método, né, em garantir em facilitar, né, todas as ações, as cerimônias que estavam previstas em nosso método e garantir que a gente estava fazendo um trabalho de primazia, e um time de desenvolvimento super focado, auto-organizado e com foco efetivamente em um trabalho colaborativo que gere bastante valor. E colocamos, né, como já tinha falado, criamos uma trilha de capacitação. Então, essa trilha de capacitação, ela tem um foco em identificar quais são os conhecimentos que a gente recomenda que as pessoas, né, que as pessoas no nosso time tenham para que a gente atinja esses objetivos do nosso método. Como que eu vou garantir a transformação ágil se eu não promover o conhecimento que embasa essa transformação ágil? Então, a gente criou aqui uma trilha de capacitação, né? Ela é segmentada em básico, intermediário e avançado, e essas, até trouxe como um exemplo, né? Assim, essas caixinhas verdes que vocês estão vendo são pessoas que já foram treinadas. Então, hoje, a gente tem mais de 100 pessoas capacitadas, somente olhando com esse viés da trilha de capacitação. Ou seja, conhecimentos que a gente recomenda que as pessoas tenham com foco na transformação ágil. Tá? Então, ter essa trilha de capacitação foi fundamental para a gente fechar o conhecimento, né, estabelecer o conhecimento básico da nossa transformação ágil. Tá? E tudo isso sob gestão do escritório de projetos. E daí, de novo, né, criar um ambiente seguro para que as pessoas se sintam à vontade para dar o seu melhor. Tá? Então, essa é a máxima do ambiente seguro, e ter esse foco na criação e garantir o ambiente seguro significa garantir que todo mundo tenha um ambiente onde ele possa dar o melhor de si. Aqui na parte dos métodos, né, nós trouxemos aqui os cases e nós fechamos um método de trabalho e não metodologia, né, como eu disse. O objetivo não era ter novamente, né, uma metodologia ali com os passos, as etapas que todo mundo deveria seguir na condução de uma iniciativa. Né? A ideia é que a gente tenha um conjunto de boas práticas, né, experimentadas por todos, né, que já com um sentimento de entrega de valor e que fizesse sentido ser utilizado a depender da iniciativa. Tem iniciativa que vai utilizar um conjunto, né, de práticas e outras iniciativas que não. Então, a gente respeita a individualidade dessas iniciativas, a gente respeita a especificidade dessas iniciativas, utilizando um método que tem um conjunto de boas práticas.
Então, eu tenho iniciativas que elas serão muito melhor executadas, né? Vão ter uma geração de valor constante utilizando Scrum. Só que eu tenho outras iniciativas que elas podem vir de um contrato de escopo fechado, de prazo determinado, que vai ser muito melhor utilizar um método tradicional, né? Utilizar um método cascata, por exemplo. E eu posso ter ali ter um híbrido, né? Utilizar um método cascata, só que com entregas parciais, entregas evolutivas. Tá? Então, o importante foi ter um método de boas práticas, onde essas práticas foram experimentadas e elas vão gerar valor a depender da especificidade dessa iniciativa. Então, a gente cria esse ambiente super aberto, onde é utilizado aquilo que efetivamente faz sentido. E aí a nossa documentação orientada a Canvas, né? Como eu disse, a gente tem aí nosso método, ele é composto de 3 Canvas, né? Que são utilizados em momentos distintos do ciclo de vida de uma iniciativa. E um dos Canvas, né, que é o 4º Canvas ali, que é o Canvas do Finóquio, que é o Canvas de projeto. Tá? Então, tivemos uma experiência muito boa em ter a orientação a Canvas para essa documentação, porque deixa tudo mais conciso e efetivamente eu trago aquilo que faz sentido. E esses Canvas, eles estão em constante evolução. Né? Então, por exemplo, nosso Canvas de visão já está na 5ª versão. Nosso Canvas de estratégia, né, ele já está aí na sua 4ª versão. Então, de novo, utilizar aquilo que faz sentido, até mesmo no conjunto de informações que a gente obtém ao longo do ciclo de vida da iniciativa. E um gerenciamento de portfólio direcionado a dados e não a processo. Essa foi uma parte muito interessante, onde a gente direcionou todo o nosso portfólio como uma fonte de dados no Google Sheets. Você, poxa, mas Google Sheets não é uma ferramenta, não é uma planilha? O Google Sheets, na verdade, ele é uma fonte de dados, ele é uma base, e você consegue estruturar e criar modelos de governança de dados em cima dele, que faz com que ele seja uma das soluções com melhor custo-benefício para armazenamento de dados como fonte de dados. Né? Então, assim, ele tem backup automático, ele tem controle de acesso, eu consigo ter controle de acesso por célula, né? O uptime dele, né, de 99,99%, ele já é cloud first, né? Ele tem query para refinamento de dados, e ele é uma fonte de dados acessível por praticamente todas as ferramentas de Data Analytics, seja ela Tableau ou Power BI, que são as duas que a gente utiliza. Né? E hoje a gente tem aí mais de 120 iniciativas em atendimento concorrente, né, ao mesmo tempo, e temos aí um histórico no portfólio de mais de 300 iniciativas já concluídas, e ainda assim ele nos serve como uma ferramenta excelente aí como fonte de dados. Então todos os nossos painéis, todo o nosso acompanhamento tático e estratégico é feito em cima dessa fonte de dados, é feita em cima aí do Google Sheets. Tá? Então, é uma excelente forma de você começar a ter um portfólio orientado a dados, né, algo super gratuito que você pode experimentar e super acessível em qualquer outra ferramenta de Data Analytics. Tá, e aqui no pilar da tecnologia, né, utilizamos toda a suíte do Google, o Google Docs, o Google Sheets, né, e o Trello. Né? Hoje temos aí todas as nossas iniciativas no Trello, uma ferramenta excelente que te dá uma liberdade de você pode aumentar ou diminuir a complexidade da utilização do Trello conforme a sua necessidade. E daí, por que, né, assim, a gente não utiliza as mesmas ferramentas do lado operacional e do lado executivo? Né? Numa solução de EPM tradicional, você acaba tendo uma ferramenta que trata tanto as necessidades operacionais quanto as necessidades executivas. Né? Então, por exemplo, você tem a suíte do Project, a gente foi por um caminho diferente. Né? A gente separou as necessidades operacionais das necessidades executivas.
E a gente fez isso porque a gente entendeu que se eu vou ao modelo tradicional, onde as necessidades operacionais e executivas elas são atendidas pela mesma solução, a gente acaba abrindo mão de funcionalidades, de requisitos, de algum dos lados. Então, ou eu abro mão, né, de funções, de necessidades operacionais, ou abro mão de necessidades executivas quando uso a mesma ferramenta para os dois, para atender essas duas necessidades. Então, a gente foi num caminho diferente, né, onde a gente separou, e com isso, a gente utiliza ferramentas diferentes para cada uma dessas necessidades. Então, do meu lado operacional, né, a gente usa o Trello, a gente usa o Gira, a gente usa o Teams. Só que para o meu lado executivo, eu tenho aqui o Tableau, eu tenho aqui o Google Sheets e o Google Docs. Com isso, eu respeito 100% das necessidades, porque eu não preciso abrir mão de uma ou outra, eu não preciso criar esse conflito de priorização de uma necessidade ou outra. E daí os dados operacionais, eles vão ali aparecer nas ferramentas executivas, né, através de procedimentos simples. Tá? Essa foi uma solução que a gente encontrou para garantir que todas as informações, aquelas informações que efetivamente são importantes para a visão executiva das iniciativas que estão em execução, por exemplo, no nosso portfólio, elas vão estar presentes, mas sem onerar ali o trabalho operacional, sem que eu vou respeitar a necessidade operacional com utilização de ferramentas específicas, mantendo ali, garantindo que as informações que são importantes para a visão executiva, elas vão aparecer. Tá? Então, hoje a gente consegue trabalhar dessa forma, tá? sem abrir mão de necessidades de nenhum dos lados, e respeitando que que o lado operacional e o lado executivo, eles possuem requisitos funcionais diferentes. E ao longo do tempo, né, a gente foi experimentando e incrementando, né, então ali trouxemos a Lean Inception, utilizamos muito hoje a Lean Inception dentro do nosso método, então o escritório de projetos, inclusive, ele é um dos facilitadores, né, das Lean Inceptions, é feita pelo escritório de projetos, tá? Então, para quem não conhece, o Lean Inception, criado pelo Paulo Caroli, né, ele é um workshop colaborativo cujo foco é chegar num entendimento do que é o produto ou serviço ali que a gente vai desenvolver. Tá? Então, a Lean Inception é uma ferramenta muito poderosa para garantir o alinhamento daquelas pessoas que estão envolvidas ali naquela necessidade, né, e garantir o alinhamento de todo mundo que tem uma opinião importante, todo mundo que deve ser considerado, inclusive ali o usuário, no que é aquilo que vai ser construído, né, naquele produto ou serviço que vai ser construído. Então, fazendo sessões de Lean Inception, né, utilizando a Lean Inception no início da iniciativa, a gente consegue ter um produto muito mais direcionado e com muito menos conflito. Inclusive, a gente trabalha de uma forma muito prática, né? Porque uma das saídas ali da Lean Inception são justamente uma MVP. Então, eu saio com uma visão muito essencial daquilo que eu preciso entregar, né, o quanto antes e que vai me gerar o maior valor. Então, temos utilizado bastante Lean Inception dentro do nosso método. Trouxemos também a Roda Ágil, né, da Ana Soares, que é uma excelente ferramenta para se obter feedback, né, e para se ter uma visão do time, de como que está o nosso ambiente. Né? A Roda Ágil ela é composta ali por 20 itens, é baseado no Modern Agile, então são 20 itens que a gente pontua em um determinado momento, então a gente faz ao final de um projeto, ao final de uma iniciativa, numa retrospectiva de um projeto Scrum, tá? Então isso é facilitado pelo escritório de projetos, e é uma excelente ferramenta para a gente ter um feedback do time de como que eles estão enxergando que tudo está acontecendo, tanto na visão de se eles estão realmente no ambiente seguro, se estamos utilizando as melhores práticas ágeis, as melhores práticas de desenvolvimento, as melhores práticas de refinamento,
Então, tudo isso é utilizado ali, é capturado, né, dentro da roda ágil. É uma outra ferramenta que a gente experimentou, fez sentido e temos utilizado e que realmente agrega muito valor. OKRs, tá? Então, o escritório de projetos ele foi responsável por trazer, né, os OKRs para a organização. Então, atuando ali como um OKR coach, um OKR champion, né, o escritório de projetos ele facilitou a criação, a identificação desses OKRs, tá? Então, hoje temos aí, hoje seguimos, né? Temos aí mapeados para o trimestre, que foi a cadência escolhida, temos OKRs que são geridos, né, pelo escritório de projetos. Os workshops foram facilitados também pelo escritório de projetos, e foi uma atribuição muito, muito interessante e que faz muito sentido, né? Porque as nossas iniciativas elas são direcionadas hoje por esses OKRs. Então, o alinhamento que o OKR traz para a equipe, ela é de uma geração de valor sensacional, fantástica. E aí o escritório de projetos atuando nessa facilitação e atuando aí no trabalho contínuo de monitoramento, do desenvolvimento dos painéis e de garantir que todo o time tem acesso a esses OKRs. E na parte de melhoria contínua, né, trouxemos o mantra, né, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E com isso a gente estabeleceu vários trabalhos que são rotinas, né, da área para garantir essa melhoria contínua, né? Então temos os capítulos, trouxemos aqui, né, ali do modelo Spotify, a criação dos capítulos, né, os capítulos com Master, capítulo do Product Owner, onde discutimos aquilo que tem sido executado, compartilhamos os sucessos, discutimos aquilo que não tem sido muito legal e geramos ações para corrigir esses desvios. Temos o grupo de trabalho do método, onde de 15 em 15 dias é reunido ali com a facilitação do escritório de projetos para garantir que o método está representando as ações e as atividades que realmente devem ser feitas, né, aquilo que efetivamente faz sentido, é onde a gente discute o que está sendo feito que realmente ainda faz sentido, coisas novas que tem no mercado que seriam interessantes de experimentar. Então temos um grupo de trabalho, né, com foco em Kaizen, contínuo, executado a cada 15 dias. Né, a roda ágil, como eu disse, né, uma excelente ferramenta de retrospectiva, uma excelente ferramenta de feedback dos times, e continuamos executando os nossos treinamentos aí com foco em metodologias ágeis. Né? Então, tudo isso aqui facilitado e organizado pelo escritório de projetos. Bem rapidamente, né, então, esse nosso case de transformação, ele foi premiado no Agile Trends ano passado, em 2019, foi uma conquista muito interessante, porque ela mostrou que a gente estava indo no caminho certo, né? Assim, ter esse reconhecimento do mercado foi muito, muito importante para que a gente continuasse ali seguindo, porque a gente viu que a gente estava indo no caminho certo. Né, e o que a gente teve de resultado até aqui com essa transformação, né? De forma super rápida, a percepção interna, né? Que agora a gente tem papéis e responsabilidades mais claros. Que hoje a gente tem sim um desenvolvimento orientado a valor, né? Antes a gente tinha um desenvolvimento era muito orientado a artefato, muito orientado à documentação, e a gente tem hoje um método, né, que nos permite ser orientado a valor. E a gente utiliza, né, métodos e ferramentas que efetivamente fazem sentido para o time que está desenvolvendo e fazem sentido para os nossos stakeholders, para as áreas de negócio. Né? Então, a mesma área vai atuar em projetos diferentes, utilizando práticas diferentes. Isso realmente cria a percepção de que a gente está utilizando aquilo que realmente é importante e não fazendo algo justamente porque está numa metodologia. A gente faz aquilo que efetivamente está gerando valor. E na percepção externa, né? Então, assim, a gente está com um modelo de desenvolvimento, um modelo de trabalho que é muito mais transparente. Então, a gente deixa bem claro para todo mundo o que está sendo feito, né? Eles sabem em que momento que está. Isso tanto
com o nosso método, onde a gente traz os clientes, né, para dentro do nosso método, quanto em relação ao nosso modelo de gerenciamento de portfólio, onde eu tenho os dados que me permitem ter painéis que promovem muito a transparência. Então, a gente sei como está sendo feito, né? Então, agora, assim, a gente traz para dentro, a gente traz a área de negócio, a gente traz o cliente para dentro do método. Então, eles sabem como está sendo feito, né? Não somos mais uma caixinha, uma caixa preta, né? Onde entrava ali uma necessidade e saía alguma coisa ao final. Eles participam do processo, ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento. Né? E entrega de valor, né? Agora a gente trabalha que a gente vai entregar aquilo que é necessário. A velocidade, ela é sempre uma consequência, né? Ser ágil não é ser rápido. Ser ágil é você ter ali uma capacidade de adaptação, né? Uma capacidade de você mudar de direção quando necessário. A velocidade, ela vai ser sempre consequência. A velocidade é uma percepção, ela é uma consequência. Então, esse nosso foco em geração de valor tem trago isso de uma forma bem interessante. E nosso método, ele foi contagiante, né? O que começou com uma área, hoje ele já se espalhou, então temos aí na organização mais de 10 áreas que já estão atuando ou com o nosso método, ou com variações, derivações do método que a gente iniciou, né? Então, isso tem contagiado a empresa de uma forma muito, muito interessante. E os desafios, né? A gente ainda enfrenta questões como o prazo, né? O prazo é sempre uma grande questão aí que é discutida diariamente. A gente foge, né, do conceito de prazo e ir para mais um conceito de estimativa, porque a gente sabe que prazo é uma promessa que muitas e muitas vezes ela não é cumprida, né? Então a gente usa o termo estimativa, que dá uma sensação de, a gente está mirando neste caminho, mas pode ser que este caminho ele seja mais curto ou mais longo. O futuro é incerto, né? São muitas variáveis, então nossa estimativa é essa, né? A gente parou, né, e tem tentado ao máximo possível parar com esse conceito de informar prazo, de uma promessa que dificilmente vai ser cumprida. Só que ainda assim, né, que é um modelo mental tradicional, um modelo mental muito utilizado, a gente ainda encontra dificuldade, né, ao ponto de ouvir assim, o discurso é bonito, mas quando que vai ficar pronto? Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado com roadmap, a gente tem trabalhado com um histograma de prazo, né, ali do método do Kanban, para a gente tentar, ninguém quer trabalhar com cheque em branco, né, então a gente tentar dar aí um senso de estimativa para as áreas de negócio. A gente teve um caso muito interessante, engraçado, né, de que quando a gente começou a trabalhar com história de usuário para refinamento, por exemplo, um dos nossos usuários falou assim, eu como cliente de vocês quero o produto todo pronto para que eu possa começar a usar. Então essa foi a história que o usuário deu. Então, acho que é salutar e faz parte, né, a gente ter esses conflitos na visão tradicional, daquela relação cliente-fornecedor, mesmo dentro de casa. Então, mas é um desafio constante a gente trabalhar essa mudança de foco, né, de garantir que nosso foco é a entrega de valor. Então, nesses conflitos, né, o mindset tradicional, o modelo de pensamento tradicional, ele acaba virando uma autodefesa, mas isso faz parte de todo o processo de transformação. O Scrum, né, a gente tem tido grande sucesso utilizando Scrum, tá? Mas nem todo projeto, nem toda iniciativa, o Scrum vai ser a melhor solução. Tá? Então a gente aprendeu bastante isso, né, de que às vezes uma estrutura, né, a estrutura que você tem, às vezes ela não é adequada para você utilizar Scrum, principalmente se você tem muito recurso compartilhado. Então, por exemplo, squads em área meio, squads em área de suporte ao negócio é uma coisa muito, muito difícil, muito complicada. Né? Então, o Scrum aí você já vai ter uma certa dificuldade de utilizar, só que existem outras abordagens que são super interessantes, que fazem sentido e trazem valor, como o método Kanban. E DevOps, né? Assim, DevOps é um desafio. Colocar o DevOps, ele é essencial, é fundamental. Tivemos um grande ganho utilizando ferramentas de low-code, por exemplo,
né? Então, DevOps é algo que é um desafio grande, é uma mudança de cultura, é uma mudança da forma de você fazer a operação, né? Falando aí bastante de tecnologia, mas que é essencial e realmente traz um valor, agrega muito valor do seu ciclo de desenvolvimento. Pessoal, então é isso, tá? Então, o objetivo aqui foi trazer para vocês um case de transformação ágil, onde o escritório de projetos ele foi aí o grande agente de liderança dessa mudança, né, e de estender o papel do escritório de projetos, independente de qual seja a nomenclatura que você vai utilizar, né, mas assim, é um escritório de projetos com foco, né, com uma atuação muito grande na transformação ágil, trabalhando com métodos ágeis e com foco em geração de valor, tá? Vocês viram que muito do que está apresentado aqui é o escritório de projetos trazendo para si a atuação de um Agile Coach, por exemplo, ou de um Agile Champion, ou qualquer outro termo que seja. Mas a questão é do escritório de projetos atuar na transformação ágil, né, como um agente de transformação, efetivamente, o que faz muito sentido, né? A gente não precisa separar uma atuação do escritório de projetos com uma visão simplesmente tradicional, né? A gente consegue agregar tudo aquilo que é dito, que é proposto em métodos ágeis no escritório de projetos, porque já é ali uma estrutura com foco em melhoria contínua, sempre foi, né? Com foco em melhoria contínua e em garantir que está todo mundo ali fazendo aquilo que faz mais sentido, né? De uma certa forma, a gente está mudando um pouco a nomenclatura e mudando um pouco alguns valores, como a parte de confiar mais do que controlar, a excessiva documentação, que antes a gente, como escritório de projetos, era muito pedido, e trazendo aí um papel muito mais de apoio na geração de valor, né, e de excelência no trabalho, em excelência na utilização dos métodos, e, o mais importante de tudo, de trazer todo mundo para essa transformação, né? Então, assim, nada é feito somente pelo escritório de projetos, mas o escritório de projetos é o grande facilitador da transformação ágil, tá bom? Espero que tenham gostado. Meus dados de contato estão aqui, então estou à disposição para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pela ferramenta aí do evento, tá? Então eu vou adorar estar conversando com vocês e trocar mais ideias, e se vocês quiserem conectar no LinkedIn, fiquem à vontade também. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço e um excelente evento para todos.